Nosso Jornal da Manhã de hoje, ainda falando sobre o conflito em Israel, nós vamos conversar agora com o deputado federal do Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Ele esteve na fronteira com Gaza no início do mês passado para participar de um programa americano que organiza visitas educacionais e seminários ao país. Muito bom dia, deputado. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os que nos acompanham, nos assistem. E já inicio expressando minha total solidariedade ao Estado de Israel e a todos aqueles que estão sofrendo com essa guerra agora, né? Pessoas inocentes, civis, vítimas realmente de uma atrocidade iniciada pelos terroristas do Hamas naquele território. Deputado, nós queremos a sua análise, a sua avaliação de como o senhor tem visto a guerra até este momento, se esse conflito vai se estender na sua avaliação. O senhor que esteve presente aí há alguns meses, assim como a gente disse, nós queremos a sua avaliação agora. Olha, eu estou até olhando aqui as anotações que eu fiz enquanto eu estive em Israel. E naquela oportunidade nós conversamos com várias diferentes lideranças, autoridades no tema, inclusive um advogado que participou das negociações dos acordos de Oslo. E o que eu percebi durante aquele período em que estive em Israel é que o nível de tensão em algum momento realmente iria voltar à baila de uma forma violenta, porque ele já estava presente e está sempre presente, né, no dia a dia do povo de Israel. Todas as residências, né, elas têm, desde a Guerra do Golfo, na verdade, desde aquele período aí nos anos 90, obrigatoriamente todas precisam ter um esconderijo seguro, né, um bunker, para que as pessoas possam se refugiar em um eventual ataque terrorista. Né? E a situação foi se agravando a partir da intifada do início dos anos 2000. A gente precisa lembrar que na faixa de Gaza até 2005 haviam israelenses vivendo também. Cerca de 9 mil tiveram unicamente 3 dias para saírem em 2005 de lá, em virtude do conflito que foi também naquela época iniciado pelos na época da faixa de Gaza, palestinos, e a partir de 2007 o Hamas consolidou o poder lá, né? E desde então é um grupo que, segundo estimativas, tem em torno de 70 mil membros numa faixa pequena, né? Que comporta mais ou menos 2 milhões de habitantes, e esses membros terroristas, eles dominam uma população sob a base do terror e da doutrinação. Então, você imagina, desde 2007 até 2023, são agora 16 anos de domínio absoluto do Hamas, e a gente pode imaginar o que isso significa em termos também de doutrinação de uma nova geração que é ensinada a odiar, né, o povo judeu e odiar quem está em Israel, inclusive independentemente de fé, de graça, simplesmente por não serem lá da faixa de Gaza, né? Ou, enfim, proponentes da jihad, como também os terroristas chamam a tal da Guerra Santa, que de santa não tem nada. Então, é uma situação muito triste, e eu, enquanto estava lá, senti realmente que em algum momento isso eclodiria, até porque, lamentavelmente, as condições para a paz, muitos especialistas dizem, infelizmente tem dependido, né, de que haja um conflito, porque até aquele momento em que nós estávamos em Israel, as coisas, por mais que houvesse a tensão, como eu disse no início, né, no ar, a vida continuava normalmente, né? Mas a situação econômica, né, dos dois lados, digamos, da Palestina, na Cisjordânia e em Israel, razoavelmente controlado. Na Cisjordânia, desemprego em torno de 17%, mas na faixa de Gaza, muito mais alto, desemprego na faixa de 40%, e uma situação social, portanto, muito mais instável do que se percebe no resto de Israel. Deputado, bom dia. Trazendo a conversa aqui um pouco para nossa política nacional, queria uma análise do senhor em relação ao posicionamento ontem do governo brasileiro e do presidente Lula. O presidente, inclusive, havia falado recentemente, né, sobre esse conflito entre palestinos e israelenses. Disse que a ONU teve a força necessária para criar, em 1948, o Estado de Israel, mas que, na atualidade, ainda não conseguiu criar
o Estado palestino, e ontem, na manifestação que fez nas redes sociais, também o presidente voltou a falar da necessidade da criação do Estado palestino. Queria uma análise do senhor em relação à resposta dada pelo presidente. Olha, são duas coisas diferentes e muito boa a tua pergunta. Uma coisa é a solução de dois estados, que está previsto desde a decisão da ONU, inclusive em assembleia presidida pelo Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, que dispensa, inclusive, comentários, gaúcho, inclusive. Uma coisa é a solução de dois estados. E essa é uma solução pela qual também Israel tem, durante muito tempo, se debruçado para fazer que de fato se torne uma realidade. Outra coisa é essa ideologia marxista que permeia os próceres do PT, do PSOL e da esquerda brasileira, que não conseguem enxergar os abusos, ou faz de conta que não enxerga, porque são muito claros pelas imagens, de grupos terroristas como o Hamas sobre a população da faixa de Gaza, por exemplo. Confundem a história de opressores e oprimidos, como se Israel fosse eterno opressor sobre aqueles que estão tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia, enfim, a outra área, que também são áreas diferentes. Acho que tem que ficar isso muito claro, Uma é sob o comando da Autoridade Palestina, que é a parte da Cisjordânia, a outra está sob o controle do Hamas, que é um grupo terrorista, e muitas vezes confundem essa situação de tensão política que há, e porque Israel é uma democracia, Israel tem um poderio econômico e militar muito mais forte, confundem Israel como opressor por causa disso em relação aos palestinos, quando, na verdade, os opressores são justamente esses grupos terroristas que não deixam uma população viver em paz e, pior ainda, doutrinam ela para o mal, doutrinam ela para matar. Então, esse erro do governo brasileiro em não demonstrar claramente que há um agressor que precisa ser neutralizado é muito grave. É óbvio que nós temos que propugnar pela paz, é óbvio que nós temos que propugnar e defender por isso mesmo uma solução dessa situação que se arrasta já há milênios, mas isso não significa fechar os olhos para quem é o agressor. Pelo contrário, é verdade que tanto o governo federal como o Lula falou de grupos terroristas, mas Lula, por exemplo, não citou o nome do Hamas, o que eu acho fundamental, porque é preciso dar o nome aos bois, como se diz no popular brasileiro, até porque é preciso que o Hamas, como organização terrorista, deixe de existir. Isso é como não reconhecer que um grupo armado, uma milícia, uma quadrilha, exista e que, pela sua própria existência, causa danos a uma sociedade que quer viver em paz e, por isso, deve cessar de existir. Então, o Brasil agora tem uma posição muito importante nesse conflito, até uma posição de coincidência, que é de ser, nesse momento, o presidente do Conselho de Segurança, mas nós, da Câmara dos Deputados, faremos toda a pressão para que o Brasil tome o lado correto nessa discussão e ajude a decretar o fim do Hamas, porque é a partir do fim do Hamas que vai se conseguir a paz naquela região do mundo. Professor Furriel, a gente já esperava esse ataque de Israel a Gaza, era algo que a gente já tinha conversado, inclusive, em bastidores aqui. Peço que o senhor faça, inclusive, a sua pergunta ao deputado Marcel Van Hatten. Bom dia, deputado. A minha pergunta seria sobre a mobilização dos parlamentares, até do seu próprio partido, em relação a um posicionamento sobre o conflito. Acredito também que é acertada a sua crítica sobre a nota do governo brasileiro, Tem um acerto, obviamente, que é a convocação da reunião do Conselho de Segurança da ONU, Essa é um papel do Brasil que agora preside o Conselho, mas tem a sua crítica e a de muitos, de que a crítica propriamente ao ataque terrorista ela não foi muito enfática. Então, se os parlamentares se organizam em relação a soltar uma própria nota ou até mesmo em fazer pública a crítica ao governo brasileiro por conta de uma nota considerada incompleta em relação a um posicionamento necessário neste momento. Olha, excelente pergunta e eu aproveito ela
para até esclarecer um pouco melhor o que eu disse antes, a minha resposta sobre o tweet do Lula e a manifestação do governo federal. Eu acho que a nota não é apenas incompleta, ou a posição do governo brasileiro não é apenas incompleta, ela confunde e ela acaba ajudando o terrorismo quando fala em solução de 2 estados. Porque não é isso que o Hamas quer, não é isso que o Irã quer. Está no site do Hamas. É muito claro o que esse grupo terrorista quer. Eles querem aniquilar Israel, querem varrer Israel do mapa. Eles não querem 2 estados, eles querem a região toda para si. Não tem diálogo com criminosos terroristas que se colocam nessa posição de sequestrar pessoas completamente inocentes, inclusive uma delas que foi identificada agora, uma jovem, né, que estava numa caminhonete, o corpo todo retorcido, morta, o seu cadáver ali, alemã que estava fazendo uma visita a Israel, estava numa festa, assim como tantos outros que sequer são israelenses ou judeus e que estão hoje como reféns. E tantas famílias também que agora estão sob esse terror, mantidas reféns por terroristas, né, pessoas estupradas, degoladas. Isso não é de maneira nenhuma uma tentativa de solucionar pacificamente uma questão antiga, que é a criação de 2 estados, o de Israel e o palestino, porque o Hamas e o Irã e outros grupos terroristas, por exemplo, o Hezbollah, que está na fronteira norte do Israel, não querem uma solução pacífica, querem guerra e querem acabar com Israel. E é por isso que a Câmara dos Deputados precisa se pronunciar de forma veemente. O ambiente institucional mais adequado para isso é a Comissão de Relações Exteriores. Nós estamos propondo uma moção de repúdio ao Hamas, ao grupo terrorista, e de solidariedade ao Estado de Israel e ao povo que ali vive, para que fique muito claro que a representação do povo brasileiro, ou seja, os representantes eleitos na Câmara dos Deputados, não concordam com essas ações violentas do Hamas. E tem muito claro que, na verdade, o Hamas quer aniquilar o Estado de Israel, não quer solução pacífica, para fazer também essa distinção para o mundo em relação à posição do governo. E faço aqui também uma menção ao deputado Kim Kataguiri, que esteve comigo na missão ao Estado de Israel com um grupo de 8 parlamentares, entre deputados e senadores, e que também está propondo uma moção de repúdio, essa sua para ser pautada diretamente no plenário da Câmara dos Deputados e não apenas na Comissão de Relações Exteriores, da qual sou membro e onde estou ativamente trabalhando para defender, né, a existência do Estado de Israel, para defender a solução pacífica desse imbróglio, como eu disse, milenar, mas que não pode ter essa sinalização do governo brasileiro de que a questão da criação dos 2 estados ou da solução pacífica do estabelecimento de 2 estados, um palestino e um judeu, ou um de Israel, é o que o Hamas quer. Não é isso que o Hamas quer. O Hamas quer guerra e quer aniquilar Israel. E nós não podemos permitir que esta mensagem de que, eventualmente, a solução pacífica dos 2 estados é o que aqueles que oprimem os cidadãos da faixa de Gaza querem. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigada pela participação aqui hoje no Jornal da Manhã. A gente aguarda esse posicionamento do Brasil agora em relação à guerra, essa reunião que deve acontecer hoje também junto à ONU. Muito obrigada pela participação.